Olá, alunos! Estamos aqui agora na nossa aula de História, onde iremos iniciar a unidade 5, tá? Que tem o nome de Onde está a História? Nós temos aí, né, a imagem de uma cidade, e essa cidade é a cidade de Ouro Preto. Talvez vocês até conheçam, né? E observem as construções que tem aí nessa cidade. Elas são o quê? Construções antigas. E elas são muito importantes. Essa cidade é uma cidade histórica, tá? Ela é muito importante para a história do... E ela é muito importante para a história do Brasil, gente. Por quê? Observem as características que tem aí dessas construções, né? Temos aqui casarões, né, antigos. É um lugar muito bonito, tá, gente? Vocês podem observar o quê, ó? Essas construções, na primeira pergunta, perguntou se são antigas. Sim, são antigas. Você acha que é possível conhecermos um pouco da história de uma cidade ao caminharmos por ela, gente? Sim, né? Por a gente observar esses patrimônios históricos, essas construções aqui, nós conseguimos compreender um pouco da história de determinado lugar, tá? Quando é uma construção muito antiga, nós podemos fazer o quê? Considerar ela como um patrimônio histórico. Então, a população precisa o quê, né? Preservar esse patrimônio histórico, tomar cuidado, não vandalizar, né? Que é estragar os patrimônios. Então, todo mundo tem que tentar manter bem organizado, né, esse local, preservar esse local, porque é uma coisa que alguns lugares do Brasil têm, que é ser patrimônio histórico. Então, muita gente vai até essa cidade, até mesmo, né, para conhecer, saber um pouco da história do Brasil, tá? E aqui na última pergunta, perguntou assim: é correto afirmar que para aprendermos a história devemos recorrer apenas aos livros da escola? Para nós sabermos sobre a história de determinado local, nós devemos apenas observar os livros, gente? Os livros, eles são muito importantes também, né? Para sabermos um pouco dessas histórias. Pois, né, eles apresentam para nós o legado da humanidade. Mas também, né, a história, ela está em constante construção. Então, né, pode ser que ocorram mudanças nesses locais. Então, é importante que a gente também visite os lugares para ver como que ele está atualmente, tá? Às vezes no livro está falando algo lá bem do passado, e visitando o local, a gente vê que ele está em constante mudança, tá bom? Aqui nós vamos agora na página 92, que temos o Ideias em Construção, que diz o seguinte: você já aprendeu que a história está em todos os lugares e que podemos investigá-la por meio de diferentes fontes. Mas como identificamos essas fontes no lugar onde vivemos? Observe as imagens a seguir. Aqui nós temos uma vovó mostrando um álbum de fotos para sua netinha, né? Que seria o quê? Uma fonte visual, o álbum de fotos, e a vovó falando é uma fonte oral. O pai aqui do menino, ou o avô conversando com ele, né? Fonte oral, contando alguma história. A dança aqui na rua, né? É o quê? Uma fonte imaterial, né? De cultura imaterial. E a menininha lendo a história do Brasil no livro é uma fonte escrita, né? Você reconhece essas formas de contar a história? Foi o que nós acabamos de fazer, identificamos. Construindo os conhecimentos. Caminhando e conhecendo a história. O local onde vivemos guarda muitas histórias e, na maioria das vezes, podemos identificar elementos do passado quando caminhamos pelas ruas e praças. Existem algumas cidades que foram construídas há muito tempo e até hoje conservam características do passado. Foi ali onde a gente viu, né, um exemplo da cidade de Ouro Preto. Uma das características que mais chamam a atenção nesses locais são as ruas estreitas e feitas com calçamento de pedra. Então, gente, antigamente as ruas elas eram estreitas e não eram feitas de asfalto, tá? Elas eram feitas de pedra. Isso acontece porque na época em que essas cidades foram construídas não eram necessárias ruas largas ou calçadas para pedestres, já que os automóveis ainda não existiam.
Então, as ruas elas eram estreitas porque dava para as pessoas caminharem tranquilamente nas ruas porque não tinham os automóveis. Então, não precisava ter uma calçada, né, para nós passarmos igual hoje em dia. Tem muitos carros, para passear a gente precisa ir pela calçada, né? Aqui nós temos lá uma rua da cidade de Paraty, que fica lá no Rio de Janeiro, mostrando essas características, né? Aqui, né, as casas bem pertinho, né, uma da outra, bem estreita a rua, né, o chão de pedra. E aqui, ó, fala assim: já os monumentos históricos são construídos para homenagear uma pessoa, um grupo ou algum acontecimento importante de determinada região. E geralmente estão localizados em praças. Um monumento histórico, então, ele é homenagem para algo ou alguém e fica nas praças, tá, gente? Observe na imagem a seguir um monumento que fica na cidade de Manaus. Ele simboliza a abertura dos portos do Amazonas ao comércio e à navegação estrangeira. Então, esse monumento aqui foi feito lá na cidade de Manaus, tá? E simboliza essa abertura dos portos lá no Amazonas. Vocês podem observar que qualquer praça que vocês visitarem, aí aquela praça lá do centro, de São José do Rio Preto, tem um monumento histórico, tá? De outras cidades, se um dia vocês forem, vocês podem observar que tem algum monumento histórico, tá? E aqui você é o historiador. Os historiadores são bons observadores. Ao analisar as fotografias, por exemplo, eles precisam estar atentos a muitos detalhes. Observe uma foto atual da Praça Tiradentes, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, aqui é a praça, né, lá em Ouro Preto, se chama Praça Tiradentes, atualmente. E aqui nós temos nessa Praça Tiradentes, no passado, tá? Temos as duas imagens estão em preto e branco, e era para vocês identificarem qual é que era a imagem antiga, tá, gente? Qual que seria a imagem antiga dessa praça? É a primeira, né? Então, aqui vocês fazem um X, tá bom? Aqui, então, marca um X e circule na imagem antiga e na atual o que você identificou para chegar a essa resposta, tá? Gente, desculpa, a professora confundiu, tá? A imagem antiga é um X aqui, tá? Tá até assinalado aqui já. Essa daqui não é, aqui é outro local. Faz um X aqui. E aí, o que a gente identifica que tem igual nas duas? Esse monumento aqui, né? Ó, nas duas tem, não mudou, ele continua lá. Então, façam um X nesse monumento e um X no monumento da fotografia atual, tá bom? Hoje nós vamos encerrar nossa aulinha de história por aqui na página 95 e na próxima aula nós continuamos.